Som. Ei, teste. Teste, 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 teste. Ei. Som. Ei. 1, 2. Oi, som. Ei. Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Vamos iniciar então o culto dessa noite, desse final de semana que tem sido tão especial para nós. Estamos recebendo os irmãos da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Barreiras, na Bahia. Os meninos estão se preparando, uma boa parte deles está aqui de fora se preparando para o culto ainda, para o que vão fazer no culto dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E que este seja novamente um momento de aprendizado, de comunhão, onde estejamos todos juntos para aprendermos mais da palavra do nosso Deus e desfrutarmos da companhia tão agradável dos nossos irmãos que estão conosco aqui neste final de semana. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto assistindo ao vídeo com as nossas comunicações e logo em seguida a palavra está com a Igreja de Barreiras. Eles vão dar seguimento ao culto dirigindo o momento dessa noite. Amados, informações e atividades você vê agora, não é notícias, na PIBS. Culto de ação de graças. Atenção, irmãos, anote na sua agenda na próxima semana. Não teremos culto de quarta-feira. O culto de ação de graças e do músico será realizado no dia 22 de novembro, quinta-feira, com início previsto para as 19h55. Participe! E o culto nos lares na próxima quarta-feira, dia 21 de novembro, às 20 horas. Teremos culto na residência dos seguintes irmãos: o Hélida e Edson,
e do irmão Josué Gonçalves. Informações de endereço verificar no boletim da igreja. E interessados em ter um culto em seu lar, procurar a secretaria. Culto administrativo. Amados, a sessão da igreja será realizada no dia 25 de novembro. Não deixe de participar das decisões de nossa igreja. Agradecimento. A irmã Cleusa Brito agradece à igreja pelo apoio no casamento de seu filho Elton e Érica. Ágape de Natal. Fim de ano, programação especial em nossa igreja. O Ágape de Natal será realizado no dia 22 de novembro, às 20 horas. Participe dessa nossa confraternização. Atenção, homens. No dia 20 de novembro, ensaio geral do coro masculino, visando a viagem a Ubatã, Bahia. Por favor, não fiquem de fora. Nota de falecimento. Informamos o falecimento do irmão Manuel Martins Flor, pai do irmão Hélio Flor, ocorrido no dia 12 de novembro. Oremos pela família enlutada. Atenção, pais. O coro das crianças terá ensaio geral no dia 15 de dezembro, sábado, às 15 horas, com figurino e cenário. Crianças, não faltem. E no dia 16 de novembro, as crianças do coro infantil de nossa igreja estarão apresentando uma belíssima cantata. Venham e tragam visitantes. E durante toda a semana, não deixe de ligar e parabenizar os nossos irmãos que estão fazendo mais um ano de vida. Que Deus abençoe a todos neste dia especial. Notícias de evento em nossa igreja e dúvidas? Acesse nosso site www.pibssobradinho.org.br ou ligue para nossa secretaria no 3591-6960. Venham, participem. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos mais uma vez aqui juntos para louvarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, aquele que é digno da nossa adoração. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É o que está lá em 2 Pedro 3:13. O tema do nosso culto é corra para a cruz para identificar-se com Cristo e viva com os pés na terra e os olhos no céu. Vamos recitar juntos? Corra para a cruz para identificar-se com Cristo e viva com os pés na terra e os olhos nos céus. Vamos orar ao Senhor e eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos ter o nosso momento de intercessão. E eu quero convidar para essa oração a nossa irmã Laiane, que vai estar sendo a nossa voz diante do Senhor, colocando famílias enlutadas, colocando pessoas com dificuldades, colocando famílias, não é, diante do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que está presente, é um Deus a cada dia em nossas vidas e tem nos abençoado durante esses dias tão, ó Deus, grandemente, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as famílias enlutadas, as pessoas, ó Deus, que estão passando por alguma dificuldade, ó Deus, cansadas, desanimadas. Nós te pedimos e rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração, Senhor, dando força aos cansados, Senhor, levantando, ó Deus, todos os que estão aflitos, oprimidos. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando novo ânimo, nova alegria, Senhor. Neste momento, nós pedimos que o Senhor também esteja abençoando os nossos corações, a nossa vida, para estarmos ouvindo a Tua Palavra e estarmos compartilhando, ó Deus, nos momentos tão especiais, ó Deus, de comunhão com outros irmãos, ó Pai. Que a cada dia o Senhor esteja conosco, nos ensinando a sermos verdadeiros adoradores do Teu nome, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Eu quero convidar agora o grupo de louvor que vai nos conduzir em cânticos ao nosso Deus.
nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus com o cântico Céu, lindo céu. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu com Cristo, eu vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Essa convicção não é baseada em nenhum conceito humano, mas é baseada na promessa da palavra de Deus. E a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, porém Deus é verdadeiro, porque Ele nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. E a palavra promete que aquele que for fiel até a morte herdará do Senhor a coroa da vida. E esse lindo dia que nós almejamos encontrar, porque Jesus virá outra vez aqui para levar todos quanto esperaram e confiaram em sua promessa. Num lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Juntos em um só louvor cantemos, pois cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, Ele é o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, pois cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá
Abra sua Bíblia em Efésios, desculpa, 2 Pedro 3, de 1 a 13. 2 Pedro 3, de 1 a 13. Eu vou ler os ímpares e os irmãos, os pares. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Nós ouviremos agora a apresentação do musical Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. E para isso eu convido o coro Edificando, que vai ter essa participação agora. Eu pedi que fizesse uma alteração aqui, para que nós pudéssemos... Já vai. Que esse aqui demora 3 segundos para entrar no ar. Eu pedi que fizesse uma alteraçãozinha aqui para que nós pudéssemos apresentar aqueles que estão nos visitando e uma visita muito especial na data de hoje.
Eu quero então conhecer aqui quem veio, quem está conosco nesta noite, que está nos visitando, além dos irmãos de Barreiras. Alguém entre nós que está nos visitando, por favor, coloque-se em pé neste momento, para que a igreja possa conhecê-los. Muito bem. Ok. Nós também queremos chamar aqui, para orarmos, pela vida daqueles irmãos que estão aniversariando. Hoje a irmã Eunice está completando 70 anos. Nós estivemos no encontro hoje, muito bom. Vem aqui, irmã Eunice, por favor. Irmã Eunice é uma das pessoas que estiveram há 52 anos na plantação desta igreja aqui. E foi bênção para a vida da igreja, foi a primeira secretária da igreja, foi quem teve o seu primeiro bebê no berçário da igreja. Então, muita história bonita da vida da irmã Eunice, e hoje ela completa 70 anos. Também eu quero convidar a irmã Beatriz, que já começa de amanhã, os outros aniversariantes, o irmão Kelmitz, por favor, vem aqui. Nós temos a Maria Edileuza, a Suelen Costa Dantas, a Adriana Lima André, o irmão Joaquim Ferreira, o Marcelo da Silva Bezerra Júnior. Do departamento infantil hoje temos a Esther Naves de Oliveira e depois o Arthur Monteiro Gomes. Eita, Arthur, tem festa na quarta. De casamento nós temos a Gislaine e Marivan e o Alex e Rosângela. Eu quero convidar estes irmãos para vir aqui à frente e nós estaremos então agradecendo a Deus. E agora nós temos um visitante pela primeira vez, por quem a igreja esteve orando. Eu convido então o Davi para vir aqui com seus pais e seus familiares para virem aqui à frente. Nós vamos apresentar a igreja. Irmã Eunice, passe para cá, por favor. Daniel, você pode usar a minha máquina aqui? Deixa eu pegar aqui. Irmãos, aqui está o Davi. E nós estivemos junto com esse casal, orando, chorando com eles. A cada momento o Davi estava para nascer. E Davi nasceu com 6 meses, passou uma fase muito difícil na UTI e agora está aqui em nossos braços. E nós oramos para que isto viesse a acontecer na vida deste casal, da Carlene. E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e o privilégio que vocês têm. O nome dele ficou como? Davi de Souza Martins. Davi de Souza Martins Ligeirinho. Porque cada dia era uma batalha para poder segurar este bebê no útero da mãe. E agora nós estamos com ele aqui. E glória a Deus por isto. E vocês são pessoas que conhecem a palavra, o temor de Deus, e por certo criarão o filho de vocês na palavra de Deus. Não é isto? Parabéns, que Deus abençoe. A vovó está contente com mais um neto nesse ano. O ano que vem tem mais. Então ela vai se deliciando, não é verdade? Nós vamos então orar agradecendo ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos agradecer ao nosso Deus a alegria de termos o Davi conosco nesta data. Está lutando pela vida e já conquistou aquilo que para nós era risco de vida, não é? Então agora é só crescer para a glória de Deus. Nós vamos orar ao Pai. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aniversariando nesse dia. Te agradecemos, Pai, pela vida da irmã Eunice, que hoje completa 70 anos. Nós te agradecemos pelos outros irmãos que completarão durante a semana o seu aniversário. E também, Senhor, nós te louvamos porque nos dá o privilégio de termos o Davi em nossos braços. É graça do Senhor e bênção do Senhor para a nossa vida.
Nós te louvamos porque o Senhor nos socorreu no tempo de tribulação. O Senhor nos socorreu no momento em que estávamos passando por medo, por susto, por apreensões negativas. E o Senhor nos deu a vitória sobre a vida de Davi. Louvado é o teu nome, porque nós o temos em nossos braços. E nós o abençoamos no nome de Jesus. Abençoamos os seus pais e te louvamos por isso em teu nome. Amém, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Eu não estou beliscando ele, viu? Parabéns, Kalene. Que Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe. Parabéns, viu? Tá bom. Irmãos, então vamos ao musical. Meus irmãos, parece-me que alguns dos nossos anfitriões esqueceram do horário e os componentes ainda não chegaram para a sua apresentação. Então eles entenderam que poderia então trazer a nós a mensagem da palavra de Deus e depois o musical. E faremos então isso agora. Eu quero apresentar aos irmãos o pastor Elisângelo. Pastor Elisângelo, como disse pela manhã, é uma pessoa do meu relacionamento, do relacionamento da família da Elaine, do Alessandro, é cunhado do Alessandro, a missionária Tiandra, a esposa dele, é irmã do Alessandro, e eu tenho com este casal uma afinidade, porque Tiandra, ainda na sua adolescência, eu tive o privilégio de batizá-la, e depois eu tive o privilégio de casar, de fazer o casamento deles. Então isso para mim conta muito, porque eu ouvi o testemunho da Tiandra a meu respeito hoje pela manhã e quero responder a você que isso tudo aconteceu porque você quis ser conduzida, não é? E então nós queremos dizer a Deus da nossa gratidão de tê-lo conosco e do privilégio que temos de ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos orar pelo irmão agora e pedir a Deus a direção sobre esta palavra que receberemos neste tempo. Querido Deus, no nome de Jesus, pastor Elisângelo tem mais um momento em que falará ao nosso coração. E o Senhor o preparou para isso. E agora nós estamos aqui para ouvir a tua palavra e na autoridade do Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor ministre a nós aquilo que vem do teu coração para os nossos corações. Fale através do teu filho, que tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas, e nós queremos ouvi-lo. E é no nome de Jesus que nós intercedemos ao Pai a bênção por esse momento. Nós oramos em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você quer aqui ou Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando em nosso coração. Eu quero mais uma vez falar da minha alegria de estar com os irmãos nesses dias, de poder trazer os nossos jovens e adolescentes, né, o grupo Edificando e o Quarteto Lael, e de poder reencontrar o pastor Washington, com quem temos essa amizade, não é? Que tem marcado esses últimos anos da nossa vida, desde o momento em que o conhecemos por ocasião do nosso casamento,
e nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos e também rever os irmãos e ter essa oportunidade de estar aqui novamente. Estivemos aqui há algum tempo atrás e aprove ao Senhor nos permitir estar novamente com os irmãos. Queridos, nós temos 2 anos e 5 meses ali na primeira Igreja Batista em Barreiras e temos tido a alegria de pastorear esses irmãos e nessa ocasião de trazermos então parte do nosso rebanho, do rebanho que o Senhor colocou em nossas mãos para conduzi-lo. E fico feliz por podermos trazê-los, né, até a PIB de Sobradinho para esse intercâmbio que com certeza tem abençoado e tem marcado a nossa vida. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 17. Nós ouviremos dentro de alguns instantes o musical com o título, com o tema Com os pés na terra e os olhos no céu. E queremos então compartilhar com os irmãos esse texto da palavra de Deus, que consideramos ser um dos belíssimos textos, não é, da palavra de Deus, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente, aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amados, se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, conforme o apóstolo Paulo começa escrevendo nesse capítulo 3, nós devemos viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Embora ainda estejamos nesse mundo, mas nós não fazemos mais parte deste mundo. O Senhor Jesus, na sua oração, lá em João capítulo 17, ele fala sobre isso. E uma coisa que eu acho fantástica é que Jesus não pede a Deus que nos tire desse mundo, mas que nos livre do mal.
nos guarde, não é? E nos livre de todo o mal. Então, nós podemos ver nesse texto de Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo apresentando alguns imperativos que devem estar presentes na vida de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. E nós vamos citar esses imperativos e vamos perceber que, se de fato nós fomos alcançados pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, nós podemos viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Observe que no capítulo 3, já no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto. Então ele começa nos orientando a buscarmos as coisas lá do alto. Quando nós somos, queridos, alcançados pela graça de Deus, o nosso foco muda. Nós não vivemos mais apegado às coisas deste mundo. Agora nós vivemos em busca de conhecer e fazer a vontade de Deus, o Deus que nos amou e o Deus que nos resgatou. Então nós devemos buscar com afinco, com todo o empenho, viver de acordo à vontade de Deus, não mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Pai, não mais segundo o curso deste mundo, mas agora guiados pela palavra de Deus. Por isso ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Em seguida, no versículo 2, ele fala: pensai nas coisas lá do alto. Ele não apenas nos orienta a buscar as coisas do alto, mas também a pensar nas coisas do alto, a preencher o nosso coração e a preencher a nossa mente com as coisas do alto. Aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, agora ocupa a sua mente e o seu coração com as coisas de Deus. Eis a grande diferença. Nós não mais temos o nosso coração e a nossa mente dominados pelos pensamentos desse mundo, mas com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque entendemos que os ensinamentos da palavra de Deus são eternos. Entendemos que os valores do mundo mudam a cada circunstância, mas os valores da palavra de Deus são eternos. Por isso, nós buscamos ocupar a nossa mente com as coisas do alto. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos, queridos, ter a mente de Cristo. Os nossos pensamentos devem ser regidos por Cristo. O nosso coração e a nossa mente devem ser preenchidos com as coisas do Pai, porque só assim nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós muitas vezes repetimos, essa expressão da palavra de Deus, de Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas nós só conseguimos experimentar esta vontade de Deus e considerá-la como boa, agradável e perfeita, se o nosso coração e a nossa mente estiverem cheios da palavra de Deus. Nós não devemos deixar espaços no nosso coração para outras coisas, senão para a palavra de Deus. No versículo 5, o apóstolo Paulo escreve: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há uma versão que diz: exterminai a vossa natureza terrena. Queridos, a inclinação da carne é sempre má, e essas coisas acendem a ira de Deus. As inclinações da carne são desagradáveis a Deus. As inclinações da carne são abomináveis a Deus. Por isso nós não devemos permitir que a carne continue dirigindo a nossa vida. Nós precisamos viver de modo diferente. Sabe por quê? Porque o que a carne deseja é sempre contrário à vontade de Deus. É sempre contrário à vontade de Deus. E para que nós possamos realmente viver de acordo à vontade de Deus, tendo os nossos olhos no céu, é necessário passarmos pelo processo da santificação, onde nós então somos levados a abandonar
tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é sempre bom lembrar que a santificação é um processo que começa no dia da nossa conversão e vai até o último dia da nossa vida aqui nesta terra. Nós não podemos nos descuidar um instante sequer, porque quando nós nos descuidamos desta importante ferramenta, que é a santificação, nós corremos o risco de voltar a agir ou a fazer aquilo que desagrada e entristece a Deus. Então, meus irmãos, no versículo 8, ele escreve: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E essa ideia de despojar-se é a ideia de despir-se do velho homem. A marca de Cristo em nós faz com que nós tenhamos uma nova postura diante das situações que vivemos. Nós não mais reagimos com ira, com indignação, maldade, maledicência ou linguagem obscena no nosso falar, mas reagimos segundo a ação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes o velho homem tenta se levantar e nos fazer agir, não é? Dessa forma, com ira, indignação, mas o Espírito Santo então controla o nosso temperamento. O Espírito Santo transforma o nosso temperamento e nos faz agir e reagir de modo que glorifique a Deus. Nós não mais devemos nos permitir ser levados pela ira, pela indignação, pela maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Nós devemos nos despir do velho homem e devemos nos revestir da armadura de Deus, que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 20. Mas, irmãos, quando chega no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Não mintais uns aos outros. A mentira e a hipocrisia são coisas características da ação do diabo sobre a vida do ser humano. Ele é o pai da mentira e ele incita os homens a viverem em falsidade. Mas no corpo de Cristo, entre os membros do corpo de Cristo, não há lugar para a falsidade. Existe até um corinho que nós cantamos, não é? Recebi um novo coração do Pai, e chega um momento que ele diz, não é? Sem qualquer falsidade. E uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, pastor, nós temos que deixar de cantar esse corinho, porque nós estamos cantando de forma hipócrita, porque existe falsidade no nosso meio. E eu disse: irmão, o problema não está no corinho, o problema está na falsidade, se porventura existe. Então deixemos toda e qualquer falsidade e cantemos, não é? Com propriedade, dizendo que não há nenhuma falsidade em nosso meio. Por isso o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros. Não devemos agir com hipocrisia, porque a mentira e a hipocrisia não vem de Deus. O caráter de Cristo em nós nos leva a viver de forma diferente. As nossas atitudes são pautadas na palavra de Deus e tem sempre o objetivo de glorificar o Senhor. E como diz a palavra, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até mesmo o nosso relacionamento com os irmãos em Cristo deve ser para a glória de Deus. A maneira como lidamos com cada um deve ser para a glória de Deus. Versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Queridos, como filhos de Deus, nós precisamos ter as características de Deus. O caráter de Deus deve ser visto em nós. Pela graça de Deus, nós não somos mais filhos da desobediência. Nós agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E isto é o que faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos andar e viver como salvos, como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus, e é como filhos de Deus que nós devemos viver, é como filhos de Deus que nós devemos agir. E então, na sequência do versículo 12, ele diz: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. São características do fruto do Espírito.
E essas características do fruto do Espírito só estão presentes na vida daqueles que realmente foram libertos da escravidão do pecado e vivem na luz de Cristo. Por isso ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E amados, no versículo 13, ele coloca 2 imperativos. O primeiro, suportai-vos uns aos outros. E olha, quando nós lemos essa expressão, suportai-vos uns aos outros, alguns dizem assim: realmente, pastor, nós temos que suportar uns aos outros, porque é difícil lidar com algumas pessoas, não é? Eu tenho que suportar o irmão fulano de tal, porque essa ideia de suportai-vos é dar o suporte, é ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não tem nada a ver com aguentar o irmão fulano de tal. É ajudá-lo a crescer, é ajudá-lo a ser o melhor que ele pode ser na presença de Deus. Então, esse suportar tem essa ideia de dar o suporte, de apoiar, de ajudar um ao outro a ficar firme em Deus. Esse é um dos propósitos e papéis da igreja, a comunhão. Através da comunhão nós podemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós podemos ver nessa noite, não é, o testemunho dessa criança que nasceu aos 6 meses, por graça de Deus, e eu imagino o quanto os irmãos devem ter chorado, orado e clamado ao Senhor, e agora se alegram na presença de Deus. E eu imagino que naqueles momentos a igreja também se reuniu em oração, intercedendo ao Senhor para que mantivesse aquela criança no ventre, e agora toda a igreja agradece ao Senhor porque ela nasceu em paz. Então é prova da graça de Deus, e essa característica da comunhão do corpo de Cristo deve ser vista na igreja do Senhor. Nós precisamos viver assim. Era assim na igreja primitiva. Quando lá em Atos nós vemos que aqueles irmãos tinham tudo em comum, é porque eles tinham de fato em comum as suas lutas, as suas necessidades, as suas vitórias, as suas alegrias. Por isso nós devemos dar esse suporte. E para isso, ainda no versículo 13, nós vemos um outro imperativo: perdoai-vos mutuamente. Queridos, quando nós convivemos com outras pessoas, as nossas falhas e os nossos defeitos passam a ser conhecidos. À distância nós não percebemos esses defeitos, mas à medida que nós nos aproximamos e convivemos, nós passamos a conhecer os defeitos do nosso irmão e os nossos também passam a ser conhecidos. E nessa caminhada, às vezes, nós acabamos ferindo alguém ou sendo feridos, não é? Por isso é que se torna fundamental a prática do perdão. E como cristãos, irmãos, nós precisamos aprender a perdoar na mesma medida que Deus nos perdoa. Na mesma medida que Deus nos perdoa. Se Deus, que é santo, puro e perfeito, nos perdoa, por que é que nós não perdoamos o nosso irmão em Cristo, que é tão imperfeito quanto nós, que é tão humano quanto nós? Então nós temos que aprender a perdoar. E temos que aprender também a liberar o perdão quando necessário. Quando perguntam a Jesus quantas vezes devia se perdoar, 7 vezes 7, ele disse não, 70 vezes 7. Infinitamente nós devemos perdoar os nossos irmãos em Cristo. Porque o perdão, meus amados, é o reflexo do caráter de Deus em nós. A ausência do perdão é sinal de que alguma coisa está errada. Mas se o amor de Deus está em nós, a atitude de perdoar e de pedir perdão se tornam realidade. E ainda no versículo 16, nós vemos o último imperativo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve habitar verdadeiramente em nosso coração, a fim de que as nossas atitudes glorifiquem a Deus. Os ensinamentos de Cristo precisam estar presentes no nosso coração. Nós não podemos nos descuidar dessa necessidade. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se nós não nos alimentamos com a palavra de Deus, nós nos tornamos cristãos raquíticos e a nossa vida é vazia e sem sentido. Ter a palavra em nosso coração é fundamental para vivermos numa vida que glorifique a Deus, para não deixarmos que o pecado reine em nosso corpo mortal, mas termos uma vida que de fato glorifique ao Senhor.
Para concluir, meus amados, os versículos 14, 15 e 16 dizem assim, 14, 15 e 17. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse amor precisa reinar em nosso coração e em nossos relacionamentos, para que possamos de fato viver como filhos de Deus, buscando as coisas do alto, onde Deus tem ao seu lado o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, quando nós temos de fato a paz de Cristo em nossos corações, como está no versículo 15, nada é capaz de nos fazer desistir do Senhor. Nada é capaz de nos fazer desistir da caminhada cristã, ainda que tenhamos dias difíceis, até porque Deus nunca prometeu dias fáceis para nós aqui nessa terra. Ele disse que lá nos céus, o Senhor Jesus afirma isso lá em Apocalipse, nos céus não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, mas enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a todas essas coisas. E o fato de servirmos a Deus não nos isenta de passarmos por sofrimentos ou por problemas, mas quando o nosso coração tem de fato Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos em paz, porque sabemos que um novo céu e uma nova terra nos aguardam. E ainda, meus amados irmãos, que vivamos tempos difíceis, a palavra nos alerta que os dias seriam difíceis, e nós estamos vivendo esses dias, e serão cada vez piores aqui nessa terra. Mas ainda que vejamos todos os sinais da volta de Cristo se cumprindo, nós não devemos temer, mas aguardar ansiosamente a volta do Senhor. Outro dia nós pregávamos ali na nossa igreja e falávamos sobre essa questão da volta de Cristo. Há algum tempo atrás eu lembro que nós pregávamos muito mais sobre a volta de Cristo, e hoje pouco se fala sobre a volta de Jesus, porque muitas pessoas estão querendo viver mais aqui nessa terra, demorar um pouco mais nessa terra. Até outro dia uma irmã contou uma experiência interessante. A professora das crianças, ela disse que um dia na classe, uma criança chegou para ela, acho que uma criança de 4 anos, e falou assim: professora, Jesus vai voltar? Ela disse: vai. Mas será que ele vai demorar? Aí ela: não, Jesus está voltando já. E aí então ele disse assim: mas professora, se Jesus voltar, será que ele deixa eu ficar um pouco mais aqui? Será que ele deixa eu ficar um tempinho aqui? E aí ela ficou curiosa e perguntou: mas por quê? Ah, tia, é porque o meu pai está construindo uma casa nova, e se ele voltar logo, a gente não vai nem inaugurar a casa nova. Então, eu queria que ele deixasse a gente um pouquinho, só para a gente morar um pouco na casa nova, depois a gente subiria. Infelizmente, muitos adultos estão com essa ideia também, de querer permanecer aqui nesse mundo, de construir reinos aqui nesse mundo, de permanecer aqui nessa terra, quando na verdade nos aguardam novos céus e nova terra, onde lá vai ser tudo perfeito, porque nós estaremos na presença eterna de Deus. Então, meus amados irmãos, ainda que vejamos tantas catástrofes acontecendo, ainda que vejamos tanta violência, tanta criminalidade acontecendo, tenhamos certo de que a volta de Cristo está próxima. E é isso que deve nos animar, é isso que deve guardar o nosso coração e nos encher de esperança, que o nosso Senhor está às portas. A qualquer momento Ele estará voltando e nos levará para morar eternamente com Ele. Ainda que vivamos problemas os mais diversos aqui nessa terra, se o nosso coração estiver em Cristo, nós não seremos abalados, estaremos em paz, porque o Senhor virá nos buscar. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos abençoe, e que vivamos então com os pés aqui nessa terra, sendo realistas, não é? De tudo aquilo que está acontecendo, mas com os nossos olhos nos céus, porque Cristo está às portas. O escritor aos Hebreus
no capítulo 12, diz que nós devemos fitar os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem de fato fitos em Cristo, a nossa fé não será abalada, porque Ele vive e reina para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos então ouvir agora o musical Com os Pés na Terra e os Olhos nos Céus. Hoje é o dia do meu casamento. Você vai chamar minha atenção? Mas você calma, gente. Peraí, gente, não. sem estresse. Tenha paciência. Sem estresse. Fica estressando a gente. Você tá ficando linda. Imagine só quando vestir o vestido. Jesus do céu! Um vestido. O que é que tem um vestido? Eu esqueci o vestido. Calma, gente. E agora? Pra tudo tem um jeito. Vamos ligar pra proprietária da loja. Não tem como. A moça disse que eu tinha que pegar o vestido até as 14 horas ontem, porque em seguida ela iria viajar. Não vai dar certo. E agora? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E então elas, indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos remidos por seu sangue meu Jesus se ajunta, quando Cristo me chamar irei. Disse Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta é a promessa que quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Surgirá quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá, não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor, finalmente verei meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés
O Senhor Jesus compara o seu encontro com a igreja com um casamento. Todo casamento segue um processo de preparação por parte da noiva e do noivo. O noivo Jesus já cumpriu a sua parte. E a sua noiva igreja já estaria pronta? Preste muita atenção, meu irmão, é importante o queiras ouvir agora. Dê uma olhada bem ao teu redor e veja então o que no mundo está acontecendo. Se tu tens de estar pronto, pois não tardará, breve virá. Olhe bem, veja guerras e terremotos. Isto mostra o quanto estamos perto do fim. Vamos sim, decida te aceitar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra me buscar. Sim, tu tens de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, se entregue a Jesus agora, Ele bate ao coração. Deixa-o entrar. Salvo, então serás em uma nova criatura. Tornaste-as, ponte então agora anunciar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tens de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Tu tens de estar pronto, sim, meu irmão. Tu tens de estar pronto, sim, meu irmão. Tu tens de estar pronto, sim, meu irmão. Tu tens de estar pronto já. Por muito tempo tenho ouvido a promessa de que Jesus virá buscar os que são seus. Muitos têm descrito, mas eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra quando sua face ver dizer então: Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu,
mesmo que todos os amigos me abandonem, mesmo que eu seja perseguida em meu viver, meu coração está firmado na promessa, com a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor, pra quando sua face ver, dizer então: Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver no lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Olhar teu rosto como agora, me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora, me leva para o céu, vamos subir, me leva para o céu, vamos subir. Então, quem quiser a verdadeira paz e segurança deve se apressar para o encontro com Deus. E a vida em tantas guerras se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo e sem tristeza e sem rancor. A glória
Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. Ele é o nosso Salvador. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E aquele que tiver sede, beba de graça da água da vida. E todo aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.
levar o teu povo embora. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término deste acontecimento. E eu gostaria muitíssimo de poder dizer da nossa satisfação, da nossa alegria e também do sentimento de que este momento está acabando. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de termos recebido os irmãos da Primeira Igreja Batista de Barreiras. Agradecer a Deus o privilégio de poder ter recebido o pastor, a Tiandra, e nós confessamos a bênção que recebemos dos irmãos com tudo que foi apresentado aqui. Foi de forma muito divina, muito abençoadora. Os irmãos trabalharam para que esse momento pudesse deixar para nós a graça de Deus, e nós recebemos a graça de Deus. Eu quero agradecer a vocês que tiveram este esforço, toda esta demanda para virem aqui. Também eu quero agradecer a Deus, os irmãos da Primeira Igreja Batista de Sobradinho, os irmãos que fizeram todo o esforço para que pudesse estarem aqui, aquela preocupação de que 4:30 da manhã precisava fazer um café para eles, que 6 horas iam chegar. Só que havia uma diferença do fuso horário. Lá é 1 hora a mais ou a menos do que aqui. Então quem era para chegar às 6 chegou às 7, porque nós estamos 1 hora a mais. Então a gente sempre está um passo à frente, né? Em termos de horário, e isso acaba dando uma diferença tremenda. E nós agradecemos aos irmãos que logo cedo estiveram aqui, os irmãos que fizeram todo esse empenho. Eu fiquei muito feliz porque eu estava preocupado no sábado de poder levar esse pessoal lá no plano para dar um passeio e de repente, meus irmãos, sobrou vaga e gente até deixou os carros aqui para ir nos outros carros. Eu vi muita disponibilidade da parte dos irmãos e eu fiquei muito contente com tudo isto, muito agradecido. Que Deus abençoe a todos os irmãos no empenho que tiveram para que fossem hospedados, que pudesse levar os irmãos para fazer o passeio. Enfim, foi coisa maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus a apreciação desse acontecimento na vida da igreja. E muito obrigado, que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mateus também tem uma palavra, ok? Vamos ouvi-la? Depois de todos esses agradecimentos, pastor, acho que seria redundante fazê-los novamente, mas dizer para vocês que foi um prazer recebê-los. Um prazer muito grande da nossa igreja ter vocês aqui com a gente esses dias. E eu queria agradecer aos irmãos que ajudaram na organização, no pensar das coisas. Tinha sempre alguém no meu ouvido: Mateus, você já pensou nisso? Eu falei: não, mas vamos pensar, né? Boa parte do que aconteceu aqui foi porque eu tive alguém me lembrando do que eu tinha que fazer. Zézia, obrigado, que a Zézia é ligada no 220, muita coisa foi ela quem me lembrou. Tia Aura, que correu comigo também atrás das acomodações, me ajudou nessa parte, muito obrigado. A Tiana também,
a todos que ajudaram de alguma forma, os meninos que vieram com os carros e tudo que foi feito, muito obrigado a você pela sua participação. Nós vamos ter ali no final, além da nossa cantina, em que os irmãos vão poder comprar o seu lanche, nós preparamos uma mesa que está escrito lá, reservado, porque é para vocês. E aí nós vamos ter lá também um lanche para que vocês possam comer antes de pegar a estrada, para não viajarem com o estômago vazio, tá bom? Então a gente vai ter um lanche depois ali na quadra ao lado. E vocês que vão para o acampamento da juventude, que é daqui a 1 semana e meia praticamente, se você ainda não se acertou comigo, por favor, me procure ainda hoje. A gente precisa resolver isso quanto antes. E todos que vão para o acampamento, ao final aqui, eu queria você por 2 minutos, não vai passar disso, aqui no banco do coral, que eu preciso dar algumas instruções do que você tem que levar, de como você deve se preparar. Todos os jovens e adolescentes que vão para o acampamento, ao término aqui, 2 minutinhos aqui, não vai passar disso, até porque nós queremos conversar, cumprimentar e nos despedir dos nossos visitantes, tá certo? Então espero vocês aqui para essa conversa. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar. Então eu peço ao pastor que vem aqui, peço ao Zenir que também vem aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida, vejo que você tem todo o trabalho de coordenar essa equipe, de conduzir. É interessante que você toca piano, toca violão, toca bateria, toca o... É 1001 utilidades. Parabéns, pastor, por essa líder que o irmão tem e que pode conduzir esse trabalho. Cadê a Tiandra também? Nós vamos orar, vamos nos colocar em pé. Eu penso que teria assim coisas para dizer de gratidão, mas a gente foge nessa hora. Mas leva então, Alzeni, a nossa gratidão a Deus por todo o cuidado que tiveram em trazer a nós tantas bênçãos que nós recebemos. Eu sei que esse momento fica assim, que pena que acabou. Eu também tenho o mesmo sentimento. E acredito que, num futuro muito próximo, nós teremos a oportunidade de nos rever. E então, para nós, muito obrigado. Nós vamos orar e depois vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, o irmão que hospedou, o irmão virá aqui, vai ficar do lado de quem você hospedou. Tá bom? Vai ficar do lado de quem você hospedou. Aí o pastor vai estar orando então, finalizando o culto desta noite. Tá certo? E daí nós vamos então para a quadra. É isso mesmo? Fica bom assim? Tá. Então vamos aqui agradecer antes de orar. Pois é, né? É interessante, todo o trabalho que a gente faz para o Senhor, se você faz uma coisa de forma secular, você usa a inteligência natural que Deus deu e o talento natural. Mas todo o trabalho no reino depende totalmente do Senhor. Não importa o tanto que você ensaia, o quanto você se prepara tecnicamente. Se o Espírito de Deus não conduzir, não vai sair nada. Porque na hora as pernas viram geleia, né? E aparecem uns sintomas estranhos que a gente não sabe de onde vem. Mas no final é sempre a gente saber que tudo depende de Deus. E é Ele quem faz por nós através de nós. Irmãos, nós estamos muito contentes. Esta cambada aqui estava me falando assim. Eu falei assim, foi bom para vocês? Aí eles falaram assim, não, que a gente está sendo muito mimado. A gente quer agradecer. Muito obrigada, irmãos. Foi muito bom esses dias aqui com vocês. Serviu para o nosso crescimento. E a gente sentiu em vocês o amor cristão. Então, o grupo Edificando vai dizer, muito obrigado. E aí eles estão preocupados, porque o pastor levou a gente para ver o plano não sei das quantas, o plano não sei mais das quantas. Aí alguns falaram assim, a gente vai mostrar o que para eles quando eles forem lá? Eu sei. Eu sei. Nós vamos para aquele rio que tem lá. Vamos tomar banho de rio. O churrasco na casa dos Tonhos. Muito bem. Então o pastor vai orar, a gente vai cantar, bom estarmos aqui. Queria agradecer também, teve um irmão ontem, livrou a gente de um sufoco. A gente trouxe metade da decoração aqui, e eu não sei quem foi a irmã que veio aqui, montou a cruz e colocou um arranjo e fez um negócio e ficou tão bonito. E na hora eu saí não vi. Quem foi a irmã? Zéza. Irmã jeitosa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todo mundo que ajudou. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar a Deus, querido Pai. Fomos ricamente abençoados.
E nós te agradecemos porque o teu Espírito trabalha com singeleza em nosso meio. Nós ouvimos, Senhor, uma palavra tão edificadora para a nossa vida, palavra que nos faz reportar aos imperativos do Senhor, onde nos traz a lembrança daquilo que nós havemos de nos livrar, daquilo que nós havemos de nos vestir, daquilo que havemos de fazer. Então, Deus, aplica a tua palavra de maneira soberana nos nossos corações. Também, Senhor, nós te adoramos pelo musical que foi apresentado, que nos conduz, Senhor, a pensar em termos os nossos pés firmados na terra e os nossos olhos fixos tão somente nos céus, no Senhor Salvador nosso. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra continua sendo poder em nosso meio, e foi dito isso de maneira tão singular aos nossos corações. Nós abençoamos, Deus, a vida dos teus filhos, dos nossos irmãos em Cristo, na esperança de que sejam guardados e abençoados no Senhor, no retorno aos seus lares, no trabalho que realizam em Barreiras. Abençoa os nossos irmãos, guarda-os no amor de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, a igreja ali em Barreiras. Dê ao teu servo, pastor Elisângelo, a vitória, Senhor, do crescimento na conquista de almas naquela cidade. Assim como nós oramos também pelo nosso crescimento por vidas convertidas a Cristo Jesus em nossa cidade. Muito obrigado, Senhor, pela recepção da nossa igreja, pelo cuidado que a igreja teve com a chegada destes irmãos. Muito obrigado pela resposta que obtivemos dos irmãos. Deus, eu louvo o teu nome por isto. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem, sentado não, nós vamos cantar então em pé. Tiandra, muito obrigado, pastor Elisângelo. E à medida que estiver cantando, o irmão que hospedou, vem aqui estar do lado e o pastor Elisângelo vai estar encerrando. Bom estarmos aqui louvando a Deus. E aí quem puder dar aquele abraço, né? Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte entre nós. Por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte entre nós. Deus venha nos abençoar e que essa união estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor,
abençoar e que essa união nunca falte entre nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte entre nós. Assim seja. Irmãos, nós vamos orar neste momento. Eu quero somente fazê-los lembrar o seguinte: no próximo domingo nós teremos o culto da noite. Vamos começar o nosso culto 19h40, porque nós temos uma linda cantata aqui com uma peça teatral ao mesmo tempo. Olha, o trabalho está lindo, o trabalho da nossa juventude. Ocorre que no domingo à tarde nós temos concurso, e vários dos nossos coristas estão fazendo prova lá em Águas Claras, Taguatinga, aqueles cantos para lá. Para sair de lá e chegar aqui 19 horas vai ter problema. Então a gente já aproveita e já atrasa logo oficialmente o culto, para que não haja problema com a chegada deles. Então 19h40. Agora eu quero que os irmãos tenham um grande movimento de convite de pessoas, porque a peça, meus irmãos, está linda. Quero crer que amanhã tenha ensaio, não é isso? Se alguém quiser vir aqui olhar pelo buraco da chave, está autorizado, para você ver que realmente está lindo, está muito bonito. Houve o trabalho aqui da Zeza, da Áurea, de outras irmãs da Líbia, em fabricando o cenário. Eu tive no local do cenário e fotografei. Meus irmãos, está chiquérrimo. Então valerá a pena nós trazermos visitantes naquele dia, pelo que vai acontecer aqui. Então eu espero os irmãos 19h40, mas não vou ficar abrindo mão disso tudo de toda vez não, viu? É só nessa que está havendo essa excepcionalidade. E como nós estamos atrasando o culto 40 minutos, quem vai fazer a prova tem que passar. Começar o culto com 5 minutinhos antes das 8 horas. Então 19h55 nós queremos dar início no culto. 5 minutos para nós representa, meus irmãos, uma semana de trabalho. Então vamos começar 19h55. Combinado? Muito bem, então está entendido que não é quarta, é quinta, e que no domingo é 19h40. Pastor, vamos orar e depois vocês vão dar um abraço nesses baianos, viu, irmãos? Lá em casa eu tenho 2 baianos. Então eu estou em casa aqui, viu? Muito bem, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de nesses dias estarmos aqui na Primeira Igreja Batista de Sobradinho, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo, desfrutando da graça do Senhor sobre nós. Muito obrigado pela receptividade desses amados irmãos, que tão carinhosamente nos acolheram e nos abençoaram com suas vidas. Obrigado a Deus pela vida do pastor Washington, obrigado pela vida do Mateus. Peço ao Senhor que continue abençoando esta igreja, abençoando o ministério dos teus servos. Obrigado, Pai querido, pelo edificando, pela vida da Alzeni e todos, ó Deus, que se envolveram e se empenharam para que este musical fosse apresentado, para que esse intercâmbio fosse realizado. Nós rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor. E agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de também compartilharmos da Tua palavra nesses dias. Pedimos a Ti, Senhor, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor também nos conduza em paz no nosso retorno e nos ajude a encontrar todos que ali deixamos também em paz. Suplicamos a Ti, ó Deus, que nos dê uma semana de bênção, que o Teu grande e incondicional amor, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito permaneçam sobre todo o Teu povo, em toda a face da terra. Amém. Obrigado.
Obrigado, os irmãos podem dar um abraço no irmão da direita, da esquerda, nos baianos aqui, e nós vamos para a quadra agora.